Boa noite. Tudo bem com vocês? Pessoal de Goiânia, João Pessoa, Cuiabá, São Luís, Porto Alegre, Fortaleza, Maringá, Limeira, Ceará, Campina Grande, Doverlândia, Maceió, Brasília, Crato, Janaúba, Dourados, Porto Alegre, Teresina, Americana, Cornélio Procópio, Angra dos Reis, Macapá, Anápolis, Porto Nacional, Belo Horizonte, Itaperuna, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai conversar hoje sobre dois tipos de erro. Na verdade, eu pensava em dois tipos de erros que nós cometemos, né? Um erro que eu vou chamar de um erro com culpa e um erro que eu vou chamar de um erro sem culpa. Às vezes a gente erra porque foi imprudente, porque foi negligente, e às vezes a gente erra porque era imprevisível o resultado daquela conduta. Então, vamos começar com erros sem culpa. Eu vou dar alguns exemplos bem fáceis e depois a gente reflete sobre isso. Por exemplo, você diz assim, eu vou para o aeroporto, e aí você desce e pega a via que você geralmente vai para o aeroporto. Você decide ir por aquela via. Aquela decisão parece correta, mas quando você entra na via, ela está interditada, porque estão recapeando a pista. E nesse caso você fica preso por ali durante 1 hora ou meia hora a mais. Foi um erro ter pegado aquela via, né? Ter tomado aquela via, mas um erro em relação a ele não recai a culpa, né? Não há culpa sua no cometimento desse erro. Você vai a um restaurante e pede um prato. Aí você diz, não, vou pedir esse prato. As pessoas pedem pratos diferentes, você vai lá e pede esse. E o prato que você pede não vem bom, não, depois de 2 horas aparece o prato é péssimo, você errou no pedido, veio queimado, enfim. Às vezes você decide fazer um investimento, é a sua poupança, você analisa várias hipóteses, alguém diz, não, ali é bom comprar, porque ali vai valorizar. Você compra, o investimento não dá tanto retorno, mas você avaliou, disse que ali era um bom lugar mesmo, mas não deu tanto retorno. Às vezes você decidiu o seu curso superior e disse, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia. Depois de 2 anos na engenharia, chegou à conclusão de que não era aquilo mesmo que você queria, ou não é aquilo que você quer. Depois de 2 anos, você não teve responsabilidade, você tinha 17 anos quando decidiu aquilo, 2 anos depois percebeu que não era aquilo. Esses são erros que a gente comete sem culpa. E geralmente erros que a gente comete sem culpa, de duas uma. Ou o tempo corrige, ou a gente tem que mudar de rota, mudar de postura mesmo. O tempo geralmente corrige, e para mim, quando nós cometemos um erro sem culpa, uma decisão equivocada, mas não há culpa, parece-nos que a vida quer nos ensinar a ter um pouco mais de paciência. Então, você pegou a via, está interditada, vai ter que esperar meia hora e depois ser liberado. É um teste de paciência. O tempo corrige. O prato veio errado, você vai esperar mais meia hora, o prato correto virá. Teste de paciência. Você fez um investimento, naquele momento o retorno não aconteceu. Depois de 2, 3, 5 anos, o retorno acontece. O tempo corrige, o investimento que não era bom vira bom. Às vezes, mesmo sem culpa, a vida exige uma mudança de rota. Depois de 2 anos no curso, você percebeu que não era aquele curso, então você vai ter que mudar de rota, mudar de curso, mudar de postura, se você tiver essa convicção. O que não dá é para você dizer, eu perdi 2 anos da minha vida, agora eu vou perder outros 2, já que eu já perdi 2, vou perder mais 2 para depois fazer outro curso. Não, se você chegou à conclusão de que não é aquilo que você quer, você tem que terminar. Às vezes isso é um relacionamento. Você começa e diz, não é o que eu quero, pronto. Não há culpa. Mas às vezes,
Então, de duas, uma. Ou você vai ter que mudar de postura, de comportamento, ou o próprio tempo vai corrigir. Mas existe um segundo tipo de erro, que é o erro com culpa. O erro que nós cometemos porque nós fomos negligentes no direito, né? Pelo menos a gente diz negligente, imprudente, nós somos negligentes, imprudentes ou imperitos mesmo. Nesses erros, geralmente a vida exige uma mudança de rota. Você vai ter que mudar de comportamento. Por exemplo, você começou aquele namoro, não deu certo com a menina a primeira vez e terminou. Mas você percebeu que foi um erro. Faltou um pouco de prudência ali. E aí você terminou o namoro. Ou então o empresário que quebra. Aí ele parece que administrou de alguma forma equivocada a empresa e a empresa quebra. Ele vai ter que começar outro negócio. Ou mesmo o sujeito que é reprovado no concurso. Pode haver culpa ou não da pessoa. Eu estou dizendo, e se houver? Só que nesses casos em que há um erro com culpa, digamos assim, além da mudança de postura, é preciso entender o porquê do erro. Porque senão você vai reincidir, você vai reiterar no erro. É o empresário que quebra a primeira vez e não reflete no porquê ele quebrou, e aí ele quebra uma segunda vez pelo mesmo motivo. Se for por um motivo diferente, não há problema, mas pelo mesmo motivo. É a mulher que terminou o relacionamento porque e ela não refletiu por que não, a gente não deu certo, perdeu a graça, tudo, e ela não refletiu por quê. E na verdade, ela terminou o relacionamento porque ela não admirava. Porque digamos que o sujeito não era muito amigo do trabalho e ela não admirava essa postura dele. Mas só que ela não refletiu a respeito. Aí ela depois começa a namorar uma outra pessoa com aquelas mesmas características. Não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Porque ela não consegue admirar aquela pessoa. E para ela, a admiração do ponto de vista laboral, do trabalho, é fundamental para uma relação dar certo. Só que ela nunca se deu conta disso. Porque ela nunca pensou no porquê aquele primeiro relacionamento não deu certo. No porquê em algum momento ela errou. E aí ela erra de novo. Porque tendo a opção de não errar, ela não refletiu e erra de novo. É o sujeito que depois de reprovado a primeira vez, reprovado a segunda vez, ele não pensa no porquê da reprovação. Talvez falte um pouco mais de estudo, talvez falte um pouco mais de treinamento de peça prática, não é nenhuma questão de conteúdo jurídico. Talvez falte tempo mesmo, e o tempo vai exigir um pouco mais de dedicação, um pouco mais de sacrifício para a pessoa ficar um pouco mais experimentada mesmo. Bom, qual é a conclusão que a gente tem que chegar aqui? Aqui, seja de uma forma ou seja de outra, é preciso primeiro entender qual o erro ou qual a natureza do erro. Nos dois tipos de erro, eu acho que não vale a pena você se oprimir. Como a gente refletia aquele dia na história da mitologia, a opressão leva à destruição, leva à morte. E se eu me oprimo, eu me mato, eu me destruo. Então não acho que a opressão seja o caminho. Mas primeiro é preciso entender qual é a natureza do erro. Não, olha, eu não tive culpa, isso aí eu errei, mas qualquer um erraria. Mesmo com prudência, erraria nessa mesma situação do que eu. Porque hoje é fácil dizer, mas quando eu decidi, era imprevisível o que aconteceu. Pois é, a gente nunca prevê o imprevisível. Então, tem que ter noção de que se o erro é causado por uma circunstância imprevisível, basta esperar o tempo há de corrigir essa circunstância. Às vezes a gente vai precisar mudar mesmo de comportamento, mas não é uma mudança de essência, de mentalidade, é um acontecimento externo. Quando há um erro com culpa, é necessária uma mudança interna e externa, é necessária uma mudança de comportamento.
O sujeito tinha uma empresa, agora vai fundar outra. Ele tinha um relacionamento, agora vai começar outro. Ela prestou um concurso, foi reprovado, agora vai prestar outro. Há uma mudança de comportamento, mas mais do que isso, é preciso haver uma mudança interna. Tem que entender o porquê. Porque se você não entender o porquê de tantos erros, ou o porquê desse erro que te incomoda tanto, provavelmente você é um forte candidato a reiterar na falha. Então, hoje eu conversava com uma pessoa que me dizia o seguinte, o atleta, ele nunca pode dizer que a falha é do outro. Ele sempre chama a responsabilidade para ser uma forma dele buscar essa superação. O que eu convido você hoje é a pensar o seguinte, o que hoje está me incomodando é algo, com certeza é produto de algo que eu fiz ou deixei de fazer no passado, mas foi porque eu tive culpa ou eu não tive culpa? Não, eu tive culpa. Se eu tive culpa, eu quero entender o porquê da minha culpa. Em que eu errei? Por que não dá certo comigo assim? Entendi para eu não cometer esse erro de novo. Agora, se eu não tive culpa, como é que eu vou resolver? A vida exige de mim paciência? É o decurso do tempo? Eu estou estudando corretamente? É isso que eu consigo estudar mesmo? Essa é a carga horária? É uma carga horária adequada? Estou estudando corretamente? Só preciso deixar o tempo passar porque o tempo há de corrigir isso? Ou não? Eu preciso mudar de postura mesmo, agora eu vou ter que começar um outro curso ou um outro trabalho, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Eu vou precisar mudar de postura. Mesmo sem culpa, às vezes a vida exige de você uma mudança de postura. O que não dá é para persistir no erro. Porque mesmo um erro sem culpa, quando ele exige uma mudança de postura e você não muda, passa a ser um erro com culpa. Se você se descobre no meio da faculdade não gostando do curso, detestando o curso, chegou à conclusão de que não é esse o curso para você e você persiste no curso, quer dizer, agora um erro que era sem culpa passa a ser um erro com culpa. Então, é preciso, nesse começo de semana, eu quero começar a semana com vocês dizendo o seguinte, pense nos erros que você cometeu. Primeiro, pense nas situações que você vive hoje e que não te deixam plenamente realizado. Você está infeliz naquela área. Não tem problema. Sofrimento é normal. O que não é normal é você entender que não há sofrimento algum. Isso, na psicanálise, eles vão dizer isso. Faz parte esse equilíbrio entre alegria, entre felicidade e sofrimento. Mas o que você precisa entender é, essa parte eu não estou feliz, essa parte eu não estou realizado. Por que eu não estou realizado? O que eu cometi de erro lá atrás? O que eu errei? E eu errei por quê? Foi culpa minha? Não, não foi. Então, vamos ver se o tempo corrige. Não, foi culpa minha. Mas culpa minha por quê? Porque eu sou imprudente, porque eu sou nervoso, porque eu sou arrogante, porque quando eu falei eu fui muito mal educado, porque eu menti, porque eu enganei. Ah, então não vou enganar mais. O relacionamento não deu certo porque eu menti. Então, no meu próximo relacionamento, eu não vou mentir mais. A empresa não deu certo porque eu fiz uma dívida que eu não poderia pagar. Então, na próxima, eu não vou me endividar dessa forma. Eu vou pensar 200 vezes antes de me endividar. Vou pensar na taxa de juros. Ah, o concurso não deu certo porque, na verdade, quando saiu o edital que eu fui estudar, então agora eu vou estudar antes do edital sair. Exatamente isso. Se você parar um pouco para pensar o porquê dessa infelicidade nessa área da vida, você vai encontrar um erro atrás. A gente está chamando de erro, você pode dar outro nome, mas um comportamento atrás que justifique isso. Se você percebe que não há falha no comportamento, o tempo há de corrigir. Mas se houver falha, você tem que mudar de postura. E às vezes, mesmo se não houver postura, mesmo se não houver erro, você tem que mudar de postura. Mas era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Amanhã estaremos aqui. Eu vou deixar o link agora do Literatura Jurídico lá no meu perfil do Instagram. Se você não se inscreveu ainda para receber a crônica dessa semana, vá lá, clique, deixe seu e-mail
para você receber. É absolutamente gratuito. Então eu vou deixar o link aí, porque aí na quinta-feira a gente conversa sobre uma das crônicas que eu escrevi há um bom tempo atrás. Tá certo, gente? Não vou para Recife para aula de delegado, não. É isso, gente. Olha, um beijo para vocês aí, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.